A Paz, ela estava esperando, o sonho dela era que eu viesse, mas hoje eu contei para ela e revelei que o sonho era meu, eu que queria vir, tá? Então quem me convidou na surdina para o aniversário da pastora, não imaginava que ela ia realizar o sonho das duas, tá bom? E se tocasse a campainha lá de casa agora, e eu visse que era minha família, eu ia receber de braços abertos. E é com esses braços abertos que eu quero receber vocês essa noite, trazendo um abraço da Igreja Bíblica da Paz, na pessoa do pastor Dirceu. A Igreja Bíblica da Paz foi a primeira igreja que me recebeu de fato como família, quando eu vim de São Paulo para cá. E hoje, quando eu terminar de falar, vocês vão descobrir em que momento vocês se transformaram, vocês se ofereceram como família para mim. Vocês nem imaginam isso. Então, o Joãozinho chegou para a mãe e falou assim: mamãe, é verdade que Jesus é filho de Deus? É. É verdade que nós somos filhos de Deus? É. Então Jesus é o meu maninho, meu irmão? É. E aí Joãozinho começou a chorar copiosamente. Por que você está chorando? Porque eu não quero que a minha irmã Lucinha morra. Mas ela não vai morrer. Mas Jesus é o meu irmão, meu maninho. Eu queria que ele estivesse brincando no quintal comigo e ele morreu. Por que Deus fez isso? E aí aquela mãe disse: não, filho, é que Deus tinha um sonho para a nossa família, um sonho para a igreja, que é a nossa família espiritual, que a gente se desse bem, que a gente se amasse, que a gente se ajudasse, mas a gente começou a fazer um monte de coisa errada, e por isso ele mandou Jesus, que era para consertar os erros da gente, a gente poder ser feliz de novo. E aí o Joãozinho falou assim: e então acho que os sonhos de Deus ficaram frustrados. Por que, Joãozinho? Porque, mãe, você continua brigando com a vovó, a titia Maria vive falando da tia Lúcia que vai na igreja, o papai passou a mão no dinheiro do vovô, e eu nem vou te contar o que eu faço. Coitado dos sonhos de Deus, né? Eu quero fazer duas perguntas para você. O que a morte de Jesus, que diferença ela fez e ela faz na sua vida? E o que você sonha para a sua família, o que você sonha para a família e igreja, será que é compatível com os sonhos de Deus? E eu quero ler Mateus 12, 47 a 50, que diz: alguém lhe disse: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondeu e disse aos que falaram: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Amém. O que é família? Família é um laboratório vivo de experiências e de ensinamentos, aprendizagem. Família não é o lar, não é o alicerce de cimento, né? Mas é uma oficina onde se aprende, se conserta a vida emocional, se aprende, se constrói valores espirituais. É muito mais do que isso, é o lugar onde a gente aprende a linguagem do amor, a gente aprende a olhar olho no olho, a gente aprende a se tocar. Mas infelizmente, ao invés desse toque de amor, esse toque de conhecimento mútuo, muitos pais hoje deixam os seus filhos a cargo dos outros, e por isso estão se criando uma geração de jovens, de pessoas inseguras, imaturas, sem referências e frias. A igreja não pode cometer o mesmo erro. Se o lar constrói o homem, se a escola forma o cidadão, a igreja é a família, escola para os céus. Não adianta na família você dar dinheiro, ou mesmo valores morais, educacionais, se você não conhecer quem faz parte da sua família a fundo, né? Se você não tocar num toque de amor. Na igreja também não adianta a gente seguir as leis de Deus, que são importantes sim, mas não adianta a gente só fazer isso, decorar os versículos da Bíblia, se a gente não conhecer a necessidade de cada um, porque os filhos são únicos, eles são individualizados, e cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma de você se achegar para conversar com eles.
Na Igreja Bíblica da Paz, certa vez nós tínhamos um irmão muito querido nosso, mas às vezes ele era muito feliz, daqui a pouco ele era muito bravo, ele criava muita confusão. Um dia o pastor Dirceu me chamou e falou: filha, o problema deste homem é que ele sofreu um acidente de trânsito e um ferro ultrapassou a cabeça dele, e depois disso ele ficou com problemas. E eu fiquei pensando, quantos nos nossos lares, quanto na nossa igreja não tem um ferro atravessado no coração, na alma, e está à espera de que a gente não julgue, que a gente saia da gente mesmo e possa entender a dor dele. Quando a gente faz isso, a gente fala menos, ouve mais, ama mais. A gente machuca menos, a gente cura mais, a gente ama mais. A gente julga menos, e a gente abraça mais, toca mais, ama mais. Mas ainda nos conhecemos muito pouco. E eu vou propor uma brincadeira de 1 minuto. Eu quero que você fique de pé. E por 1 minuto, você vai sair do lugar. Não vale fazer isso com a pessoa que você conhece bastante do seu lado. Dá uma voltinha na igreja de 1 minuto. E nesse momento eu quero que você olhe para 3 pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar. Você vai olhar para aquele irmão e você vai ter que falar ou uma palavra ou uma frase de elogio. Pode começar. Isso é muito legal, um elogio. Você é bonitão demais, velho. Eu sou mais não sei o que eu escolho. O povo se empolgou. Pode ir voltando aos poucos. Já tem gente que não está nem elogiando, já está profetizando. Eu conheço a pastora Sônia. Eu garanto que muita gente teve dificuldade. Você consegue falar com a pessoa que você convive e tudo mais. Mas não teve aquele momento que você olhou uma pessoa que você nunca conversou muito e falou assim: e agora? O que eu elogio? Não sei nada da pessoa. Isso é para mostrar para a gente que a gente ainda se conhece muito pouco. E isso acontece na igreja e isso acontece na nossa família. Muitas vezes nós somos que nem aquele ratinho que ele chegou e falou assim, ele descobriu que o homem da fazenda lá tinha comprado uma ratoeira. Aí ele chega para a galinha e fala assim: comprar uma ratoeira? Ela fala assim: uai, mas e eu com isso? Aí ele chega e fala para o porco fala: lamento muito, eu vou colocar você nas minhas preces. E aí ele chega e conta para a vaca e a vaca fala assim: olha para o meu tamanho, você acha que isso me pertence? E aí num dado momento, durante a noite, ele escutou um barulho, ele saiu correndo e no escuro o rabo da cobra venenosa acionou a ratoeira. A mulher do fazendeiro foi ver, foi mordida pela cobra venenosa, correram para o hospital, ela ficou entre a vida e a morte, aí trouxeram ela para casa, ela estava com febre, chegou dentro de casa, aquela mulher não melhorava, o médico falou assim: é melhor dar uma canja para ela, matou a galinha para alimentar a mulher doente, e a mulher não melhorava, e aí vinha todo o pessoal da fazenda e precisava alimentar as pessoas, e aí mataram o porco para poder alimentar lá o pessoal da fazenda, e finalmente a mulher morre, veio a cidade inteira e para alimentar aquelas pessoas durante o velório, o fazendeiro falou assim: mate a vaca. Isso é para a gente aprender que não tem essa de eu não tenho nada a ver com a dor do outro. Deus nos fez de um jeito a precisarmos sempre uns dos outros. E a começar da nossa família, eu coloquei aqui uma coisa que eu até trabalho isso no consultório.
Eu quero que vocês imaginem que nasceu um menininho ou uma menininha. Nós vamos falar das necessidades básicas desse menininho e dessa menininha. Primeiro, precisa de nutrição física, óbvio, nutrição emocional, espiritual, né? Que hoje em dia até as famílias cristãs estão deixando de lado, dizendo assim, quando crescer ele vai ouvir a voz de Deus, não é assim não. Essa criança precisa de cuidado, de proteção, se sentir segura. Ela precisa de reconhecimento, elogio, aprovação, aceitação para ela ter uma sensação de pertencimento àquela família. Se essa criança recebe tudo isso, ela vai, ou ele, para a adolescência, com referências saudáveis na hora de fazer as suas escolhas. Então, vai ter uma referência melhor para escolher o namorado, a namorada. E se escolher errado, vai logo perceber e falar, estou numa furada. E aí ele segue para a vida adulta. E eu coloquei o homem e a mulher adulta aqui, imaginando até eles casados. E se você parar para pensar, o homem e a mulher casada continuam precisando de nutrição física, agora inclusive a sexualidade, que é uma forma de nutrição, a nutrição emocional, espiritual, isso na convivência do lar, né? Cuidado, proteção, segurança, tudo aquilo de lá de trás precisa ter no casamento. Se não tiver, é onde os casamentos, inclusive cristãos, terminam. E se o homem e a mulher recebem tudo isso dentro do casamento, eles estão aptos a ser papai e mamãe e fazer tudo isso com seus filhinhos. Só que, infelizmente, muitas vezes isso está tão errado, hoje em dia mais do que nunca, que produz o que eu chamo o pior sentimento da face da terra, que é o sentimento de rejeição. E o que é pior? Muitas vezes a gente vê que falta alguma coisa, porque isso vale na nossa família e na nossa família e igreja, e muitas vezes nós não fazemos nada. Nosso lar, nossa família tem que ser o hospital, tem que ser o lugar da cura. E muitas vezes nós agimos como aquele menininho que fazia tudo errado e ainda quis tirar um sarro da cara do pastor e disse assim, pastor, o que eu faço para ir para o inferno? E o pastor falou assim, continue do jeito que você está. E é assim que muitas vezes a gente continua do jeito que está. Então eu coloquei aqui, usando a palavra família, uma coisa interessante que eu achei, que família em inglês é father and mother, I love you. Eles fizeram uma brincadeira com a palavra, né? Para dizer, papai e mamãe amam você. Mas isso aqui para mim é muito pouco. Para mim, eu digo que família é o vulcão dos céus. Vulcão não no sentido destruidor, mas o vulcão, quando ele vem com as lavas, né? Onde ele encontra uma coisa consistente, ele deixa mais consistente ainda. E eu quero acreditar que nós vamos construir a nossa família casa, a nossa família igreja, desse jeito. Então, o que é essa família? O que é esse vulcão dos céus? Primeiro, é luz. João 8,12 diz que se você segue a Ele, você está no caminho da luz. Não existe uma casa sem luz. E aí eu vou começar a mostrar para vocês o quanto de uma família, a coisa mais poderosa é a oração. E quando eu estava escrevendo a palavra, me veio a palavra luz e eu me lembrei. Os meus joelhos são muito conhecidos na minha casa, na minha família, na igreja e até no meu consultório. Eu falo que os meus joelhinhos são poderosos. E certa vez eu tenho uma filha morando no Canadá e era dia 23 de dezembro, eu estava preparando comida para minha família, ela ia passar o Natal lá. E ela me mandou uma mensagem que ela não ia ter Natal, porque naquele Natal o frio estava muito intenso e criava barras de gelo que batiam na luz elétrica. Eles estavam toda a vizinhança, estava tudo sem luz, e eles só ficavam um pouquinho no shopping, que era o único lugar que tinha gerador. E ela disse assim, mãe, está sendo perdido todas as comidas dos nossos freezers. E eu falei para ela assim, o joelhinho da sua mãe vai para o chão, e alguma coisa vai acontecer. 1h30, 2 horas mais ou menos depois, ela mandou uma mensagem, que joelho é esse, mãe? O que foi, filha?
Mãe, voltou a luz elétrica. Mas um detalhe, voltou só na casa dela. E naquele ano, ela pegou tudo que estava no freezer das pessoas e ela fez todo o Natal na casa dela. Isso foi em dezembro. Ela estava desempregada. Se ela não arranjasse um emprego logo, ela ia precisar voltar. E era janeiro, eu estava viajando. E eu, de madrugada, eu falei, eu vou orar. E eu coloquei meu joelho no chão. E eu comecei a pedir, e a clamar, e a clamar. E aí, de repente, eu terminei a oração e eu fui colocar o celular em cima da cama para ir apagar a luz. E quando eu coloquei, veio a luz do celular com mensagem chegando. E era ela dizendo, mãe, desculpa a hora, mas eu precisava te contar. Eu acabei de abrir meus e-mails, eu estou empregada. E aí eu disse para ela, vou te contar o que meu joelhinho estava falando com Deus. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. Família é incentivo. Será que o que você fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu irmão da igreja, faz ele entender que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus? Eu estou cansada de ver pessoas, homens, mulheres adultos que travaram suas vidas, porque desde pequeno sua família fazia eles acreditar que eles eram burros, inclusive família cristãs. Nós temos que ser um modelo da vontade de Deus, para que o mundo nos veja. E nós não podemos ser aquele modelo que eu chamo da família crentosa. Sabe o que é a família crentosa? É uma expressão que eu usei de tanto ver isso na minha vida, né? Eu frequentava a Igreja Bíblica da Paz antigamente, era lá na João Franco, tem muita igreja. E eu via aqueles homens com a Bíblia debaixo do braço, andando rapidinho, e a mulher, coitadinha, velhinha, caindo, ou segurando as crianças, ou daqui a pouco eu via aquela mulher que abria a Bíblia em casa, passava até o espanador de pó, né? Mas nem todo mundo gritando. Isso é família crentosa para mim. Não é esse o modelo que nosso vizinho tem que ver. Família é proteção. E essa é a parte da oração mesmo. E eu todos os dias, quando eu estou indo trabalhar, eu vou orando individualmente por cada filho, por cada pessoa que eu sei que precisa de oração. Em especial quando eu peço pela minha família, eu digo assim, Senhor, que a Tua glória esteja sobre os meus, e que a luz da Tua glória ofusque os olhos do mal. É impressionante como essa oração é poderosa, como se você nunca fez, experimente orar de rosto no chão. É uma coisa que estremece paredes, né? Eu sempre peço a Deus, envie exércitos de anjos sobre os meus, e diante de um mal maior, abre teu manto protetor e abraça minha filha ou minha mãe, ou seja lá quem for, e aparta o mal deles. E um dia tem uma filha que ela mora durante a semana em Itapira, porque ela trabalha lá, ela está em Estrada direto. E ela chega geralmente umas 11 horas, e eu fui no culto de oração da igreja, e eu estava orando, eu comecei a interceder, pedindo proteção. E eu falei tudo isso mais um pouco, mas algo me dizia que eu tinha que orar mais. E eu voltei, eu continuei orando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas. Fui para casa. Quando foi mais tarde, ela chegou com um olhar de choro, com o rosto de choro. E eu falei assim, o que foi? Brigou com o namorado? Ela falou, não mãe, quase morri. O que foi, filha? E aí ela me contou que nunca tinha acontecido, que ela estava viajando, acabou a gasolina, o guarda parou para ver a documentação, aconteceu uma série de coisas e finalmente o guarda lá da frente mandou todos os carros pararem no meio da estrada, o carro dela era o primeiro, e daqui a pouco veio uma perseguição policial e ela diz, mãe, o meu carro era o primeiro, e os tiros passavam no meu nariz. E eu pensava, se tudo aquilo aconteceu, eu estou aqui agora porque eu vou morrer, só que essa dor a minha mãe não vai aguentar. E quando finalmente liberaram o carro dela, ela disse que tinha um carro lá na frente, já capotado. E eu contei para ela a minha experiência de oração, e eu falei assim, filha, não aconteceu tudo aquilo para que você morresse.
Mas era Deus segurando, porque talvez se não tivesse acontecido tudo isso, o carro capotado seria o teu. Glória a Deus, a esse Deus maravilhoso que nos protege. E por isso o nosso lar é altar de sacrifício, é altar de oração. Nossa vida é o altar do Senhor. Por isso nós temos que colocar Jesus como a rocha, a parede da nossa casa. Ele é o nosso telhado, o nosso teto. Ele é a nossa água, a fonte de água viva. Ele é o todo. Ele é a água, Ele é a luz. Para quê? Para que nesse ambiente a gente aprenda a se olhar uns aos outros e a gente aprenda a ter o toque de amor. Mas Gênesis 3:5 diz: porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e te ferirá a cabeça, e te ferirá o calcanhar. Infelizmente, com o pecado, o inimigo veio e ele tem o prazer de destruir. Só que a ferida dele, ele feriu, mas a ferida de Jesus se tornou o nosso instrumento de cura. Isaías 53:3 diz que ele foi rejeitado. Marcos 3:20, João 1:11 diz que ele veio para quem era seu, só que os seus não o receberam. Marcos 3:21 diz que os seus o chamaram de louco. Você está aqui hoje, você foi rejeitado, Jesus sabe o que é isso. Você está sofrendo alguma acusação, Ele sabe o que é isso. Ele sofreu acusação, ele foi acusado de mensageiro de Satanás. Mas Ele quer que a sua fé seja maior do que o seu acusador. Ele quer reinar na sua vida. Ele faz tudo isso para que a gente aprenda a parar de dizer por que, Senhor? E a gente aprenda a falar para quê? Que a gente agora fique com isso na cabeça. Para quê? Para quê? Para quê? E a pastora tinha dito que queria que eu desse testemunho da minha vida. E eu vi que se eu fosse dar testemunho de tudo, a gente ia ter assim, uma campanha de uma semana. Então eu vou fazer tudo picadinho, tá? A primeira parte, eu vou falar de uma parte que ela conhece, tá? Que eu vim de uma família onde o meu pai era uma pessoa bastante instável. De um lado ele tinha um coração enorme, maravilhoso, mas às vezes ele era nervoso e quebrava tudo dentro de casa. E um dia eu soube por quê, porque meu avô rejeitou ele e minha avó se matou no dia que ele nasceu. Minha mãe, uma pessoa com grandes limitações emocionais também, nunca soube dizer eu te amo pra gente, embora aparecesse aos olhos das pessoas, ela é muito carinhosinha. E aí, eu, menina sonhadora, queria casar com um homem cristão e peguei um homem cristão, um dos melhores evangelistas, um irmãozinho aqui meu, né, querido, que ele conhece, um dos melhores evangelistas do Brasil, um cristão. Só que as coisas foram mudando. Pouco antes, a gente pegava muitos trabalhos na igreja. Às vezes a gente estava com 8 células, cuidava mais ou menos de 200 jovens, cuidava do jantar de casais, a liga de jovens aos sábados, enfim, eram N coisas. Mas um dia, a luz dele começou a se apagar, e eu lutei muito para que a luz não se apagasse. Ele começou a ficar desonesto, dando um mau exemplo para as minhas filhas. Eu conversava muito, eu segurei ainda muito tempo, mas finalmente um dia ele disse que ele não queria ser mais cristão. E aí eu não tinha outra alternativa. Ou eu continuava meu casamento e deixava Deus, ou eu permanecia com Deus e terminava meu casamento. E eu optei pela segunda, porque nós temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Foi um momento muito doído, até porque eu tinha muito medo do escândalo. E uma das coisas mais difíceis que foi o fato de eu saber que ele tinha tentado ter alguma coisa com uma menina da igreja que, só para vocês terem uma ideia, os pais me chamavam de mãe espiritual dos filhos deles. Como é que eu ia contar isso para a igreja? Eu ia escandalizar tanta gente.
eu ia expor essa menina e principalmente eu ia expor a ferida das minhas filhas. Eu optei de contar só para o pastor e calei minha boca. Isso já faz muitos anos e eu sou até hoje acusada, porque as pessoas acham que fui eu que não tive paciência no casamento, as pessoas acham que é porque eu fui fazer faculdade de psicologia, né, quando eu fui estudar só para ajudá-lo a pagar as dívidas dele, mas as pessoas ainda falam isso. Fui acusada de voltar as costas a Deus, enfim, foi um processo muito doído. E um dia eu estava aqui, eu entrava em várias igrejas, e muitas igrejas ensinando coisas que eu sabia que não eram da vontade de Deus, e eu estava subindo a João Fran, e eu olhei na igreja. Naquela manhã, eu estive de joelho no chão, e eu disse: Senhor, mataram os meus sonhos, eu não consigo sonhar mais, mostra para mim um caminho. E pasmem, eu entrei naquela igreja, e o grupo de louvor cantava: se mataram os teus sonhos, sonhe os sonhos de Deus. Deus não dá indireta, Ele dá direta. Foi muito doído porque Deus me mostrou, Deus me falou: sai da tua terra e da tua parentela. Eu estava acostumada, gente, eu vivia trabalhando dentro da igreja, e agora eu tinha que trabalhar muito, 3 filhas, o que eu ia fazer? Eu disse: Senhor, me ensina a ser cristã fora da igreja, porque eu não sei. E eu comecei no consultório. E grandes coisas começaram a acontecer naquele consultório. O título de quando eu conheci o pastor Dirceu, que eu contei para ele, ele disse: eu não tenho dúvidas de que você transformou o seu consultório num santuário de Deus. Jesus nasceu para morrer. Para quê? Para que as nossas feridas sejam curadas. Para que a gente passa por dor? A questão não é a dor, a questão é a finalidade da dor. A questão é o tratamento da dor. No consultório, muitas vezes, em momentos que eu estava sendo traída, alguém chegava com depressão porque tinha sido traído. Muitas vezes, quando pessoas estavam com crises de ansiedade e tudo mais, porque estavam vivendo um problema familiar, a minha família estava caindo na minha cabeça. Será que Deus é ruim? Não, Ele é estrategista. E se você está aqui hoje rejeitado pelo seu pai, ou sua mãe prefere seu irmão, se você é rejeitado, se você é acusado, use sua dor para ajudar o seu irmão, que você tocará os céus. Deus está lá aplaudindo você, como se você estivesse numa batalha ali no meio do campo. Ele grita seu nome na arquibancada. Ele te carrega quando alguém faz falta contra você. Ele medica você quando alguém te machuca. Ele te reanima quando você demora no campo. Se você receber cartão vermelho, Ele te dá mais uma chance. Deus tem um sonho. Ele arquitetou a família da fé, a igreja, e espera que todos nós possamos estar ali na arquibancada, gritando uns pelos outros, um a favor dos outros. Prestem atenção ali, que propositalmente eu coloquei numa ordem que em vermelho está limpa. Uma verdadeira família de casa e espiritual, ela limpa o nosso coração para que haja um tocar. A igreja faz isso, ela toca na gente, ela ora pela gente, ela conhece a gente, ela ama a gente, ela ri com a gente. Isaías 49:15 diz: se a tua mãe se esquecer de ti, eu não me esquecerei. É como a história do evangelista negro Tom Skinner. Ele foi chefe de gangue nos Estados Unidos e ele disse: eu não faço mais essas passeatas para aceitação social, porque eu li na Bíblia que eu estou sentado à destra de Cristo. Por que eu vou brigar por uma sociedade inferior àquela da qual eu pertenço? Então, a partir de agora, só me cabe amar as pessoas com a mesma qualidade com a qual eu fui aceito. Mas, sim, Deus te deu uma família espiritual, mas nós temos que entender também que nós estamos no meio de uma batalha espiritual.
E o inimigo sabe quem você é. O inimigo sabe qual é o seu ponto fraco. Não é à toa que eu que sempre fui família, sempre fui eu que uni todo mundo, sempre fui eu que fiz festa. Não é à toa que o inimigo sempre me pega ali. E sabe por quê? Porque o inimigo tem medo de você. Para ele, pouco interessa o teu passado que você fica tão preocupado. Ele está interessado, ele está preocupado naquilo que você poderá vir a ser. Então ele vai tentar ofuscar, vai tentar fazer você perder a visão da semente espiritual que está dentro de você. Ele vai tentar fazer você perder o seu bonde espiritual. Sabe por quê? Ele tem medo de você porque ele sabe que você faz parte da realeza de Deus. Efésios 1:11-14 diz: somos selados com o Espírito Santo. Nós estamos no meio da batalha. E aí, você vai escolher se você vai se considerar o alvo do inimigo ou se você vai se considerar um guerreiro, um herói vitorioso. A escolha é sua. Êxodo 1:10-12 diz: quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam, mais se espalhavam, de maneira que os inquietava. Quando nós somos do Espírito Santo, é assim: quanto mais vem a batalha, a gente sangra, dói, mas mais a gente se fortalece e mais a gente toca. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está dividindo as nossas dores para que a gente saia daqui fortalecido. Vamos nos multiplicar, vamos espalhar o nome de Deus cada vez mais no mundo que precisa ouvir isso. Deus usou o deserto para transformar Moisés num libertador. Não deixe ninguém sufocar essa semente de libertador que está dentro de você. Deus tocou em Jacó para tê-lo por inteiro, de verdade. Deus chamou Abraão quando ele não era conhecido, não. Só depois, pela obediência dele, ele foi chamado Pai das Nações. Você é um guerreiro. E certa vez, um comandante oriental, ele disse assim: assim como as 5 elementos, assim como as 5 cores básicas, assim como os 5 órgãos do sentido, as 5 elementos que garantem a vitória numa batalha. E ele disse: comandante capaz, soldado guerreiro bem treinado, fogo, vento a favor do fogo e disciplina. E nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, e Ele tem você. E assim como a gente fala que existe o 6º sentido, eu diria que existe o 6º elemento, que é a família espiritual. E quando nós temos essa família, pode abrir o campo de batalha. E aí, deixa eu contar um pouquinho como é que eu conheci a pastora, né? Porque eu fui dar a palavra, eu mal tinha chegado na Igreja Bíblica da Paz, não conhecia quase ninguém ali. E pessoas que estavam do lado dela depois me testemunharam que disse que eu não tinha aberto a minha boca. E ela virou e falou assim: vocês vão ver que aquela é uma mulher do Espírito. Mas a pastora nem abriu a boca. Vocês vão ver. E eu comecei a dar um testemunho que foi mais detalhado. E quando mal tinha terminado, né, ela se levantou, ela veio até a minha mesa, que era um chá de mulheres. E ela me abraçou muito. Ela falou: eu queria que 10.000 pessoas escutassem a sua palavra. A sua história é a minha história. A nossa dor nos uniu não para cairmos, né? Mas para a gente gritar o grito da vitória. E eu tenho hoje uma irmã que eu digo sempre para ela que a gente morava na mesma nuvem no céu e de repente a gente pegou o escorregador. A diferença, nós descemos juntos, só que ela caiu na chaminé de uma casa, eu caí na chaminé da outra. É tão forte que nós temos que às vezes eu acordo e me dá uma angústia. Outro dia eu mandei um áudio para ela e a minha mensagem chegou no dia que ela não estava bem. E quantas vezes essa mulher me manda uma mensagem naquele dia que eu estou pó do pó e chega falando a coisa certa.
quando a gente tem uma família assim, quando a gente tem uma família assim, a gente pode fazer como Davi, que correu em direção do inimigo, ao invés de fugir do inimigo, porque ele sabia em quem ele cria e ele sabia que a vitória era dele. Só que Davi treinava, né? Ele treinava no combate. Se não houver um treinamento espiritual, a gente não consegue. A Academia Militar dos Estados Unidos, ela diz que quanto mais você suar a camisa no campo de treinamento, menos você sangra no campo de batalha. E o guerreiro precisa treinar e precisa então ter papai, mamãe, né? Os irmãos espirituais alimentando ele. E aí, eu quero contar um pouquinho, já que eu estou falando do para que passamos tudo isso, o que aconteceu na segunda parte do meu testemunho, que foi o dia que eu conheci vocês aqui. Eu digo que em 2018, com certeza, apesar de tudo que eu passei lá atrás, 2018 foi o ano mais difícil da minha vida. Meu pai é falecido. Eu sempre trabalhei na igreja com a minha mãe, lado a lado. Sempre viajamos juntos, sempre unimos a família, sempre fizemos mesas e mesas de comida para unir a família. Até que em 2000, e tenho um irmão que eu sempre defendi. E no começo do ano passado, tudo isso mudou. Porque minha mãe colocou o inventário do meu pai na mão do meu irmão. E aí parece que o mal entrou na nossa família. Eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. Como eu disse, uso o meu trabalho também para a igreja. E eu não tenho muito tempo para essas coisas, mas eu via que algo estava acontecendo e eu não conseguia entender. E eu comecei a ver minha mãe mudar totalmente. E aí eu descobri que, porque eu dizia assim, mãe, vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo? E ela se negava, meu irmão se negava. Até que eu percebi que meu irmão foi se aproveitando, minha mãe já está com uma certa idade, embora lúcida, ela tem alguns apagões, e meu irmão foi construindo na cabeça dela a ideia de que eu estava processando ela, da ideia que eu queria tirar bens dela, né? E foi um ano de muito clamor, eu chorava, eu orava, e eu falava, mãe, eu estou te implorando, vamos sentar para conversar. Eu cheguei a dizer, mãe, eu te fiz alguma coisa de errado? Ela falou, que eu saiba não. Falei, mas você não tem certeza, mãe? Você conhece a minha índole de mulher e de mulher cristã. Eu jamais venderia a minha alma por causa de uma herança. Mas enfim, só para resumir, minha mãe quebrou a perna, ela está na cidade do meu irmão. Naquele dia que eu vim aqui, eu resolvi fazer uma visita para ela, fui me preparando espiritualmente. E eu disse para minhas filhas, eu vou entrar naquela casa como se eu estivesse sempre olhando para o meu alvo, eu não vou deixar nenhum mal me abater e vou relembrar a vovó toda a memória afetiva que nós construímos. Eu viajei 450 quilômetros. Quando eu cheguei, meu irmão mudou de casa e nem o filho dele tinha o meu endereço, porque ele não fala com o filho dele também há 3 anos. Eu liguei para o advogado da minha mãe, que hoje eu sei que também está junto com o meu irmão, e eu disse que eu precisava visitá-la e que eu precisava de um endereço onde ela estava. Ele me deu o endereço de São Paulo, eu voltei tudo para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, o vizinho disse, não, mas ela está em Taubaté. E no meio disso tudo, eu recebi um telefonema do meu irmão dizendo que ela estava proibida de receber visitas. Eu falei, bom, mas eu sou filha. Enfim, já faz 2 meses que eu converso muito pouco com a minha mãe. Às vezes outro dia o telefone tocou 21 vezes e foi desligado. E vocês imaginam como foi o meu sábado? Eu tinha que vir falar uma palavra de alegria para minha amada pastora no dia do aniversário. E foi um irmão da igreja que inclusive foi dirigindo meu carro, porque eu não tinha condição de dirigir. Eu disse assim, como é que vai ser? Eu não consigo preparar a palavra.
Ele é cristão e ele falava assim: o Espírito Santo vai agir. E aí eu cheguei por aquela porta. E quando eu cheguei por aquela porta, um monte de gente que eu nunca tinha visto chegava e dizia assim: essa igreja já gosta de você. Ó, eu não te conheço, mas eu já amo você de tanto que a pastora fala de você. E tudo aquilo começou a me arrepiar. E Deus disse para mim: viu? Eu sonhei numa família para você. Essa família aqui, ó, eu sonhei para você. E quando eu sentei aqui, a pastora chegou a não saber nada do que tinha acontecido. Ela disse assim para mim: quando eu falo de você para o Senhor, Ele me diz que você é muito perseguida, mas Ele tem uma palavra para você, que Ele te dá asas para voar. Amém. E eu quero convidar agora, já que a gente está falando da nossa família, agora em especial eu quero falar desta família, mais do que tudo, essa família que é os sonhos de Deus. Eu quero falar um pouco de como cuidar dessa família. Eu vou convidar a nossa irmã aqui, prestem atenção no que ela vai fazer. A partir de hoje você nunca mais vai olhar para uma vela da mesma forma. Prestem atenção no movimento dela. Amém, obrigada. Eu quis trazer essa vela para vocês, para falar de como a gente tem que lidar com o irmão, porque o irmão é um solo sagrado para Deus. Este solo é o coração das pessoas, dos irmãos, que estão fragilizados, que estão doentes. Alguns estão passando pela jornada da transformação. Jesus nos ensina a pisar no solo sagrado, que é a nossa família da fé, com a cautela de não apagar o pavio, ou essa pessoa vai parar de caminhar porque não vai enxergar o caminho mais. Ou ele nos ensina a ter o sopro singelo para fazer reacender das cinzas a luz do irmão. Nós precisamos fazer isso com os irmãos. Nós temos que ser como, sabe aquela mãe, aquele pai cauteloso? Se ele tem 3 filhos, ele conversa de um jeitinho com um, de um jeitinho com o outro. Não é assim que a gente faz? É como um pescador. O bom pescador, ele sabe que ele tem que usar iscas diferentes para peixes diferentes. Na igreja é assim, na nossa família da fé é assim. A gente tem que conhecer o coração de cada um, o problema de cada um, a necessidade de cada um, para ver como atuar ali. Nós temos que ter a sabedoria de saber que na escuridão debaixo da terra é onde o grão morre, para que brote a mão de Deus. Processo que dói, mas é um processo do deserto de Deus. Pode ser que a gente tenha aqui hoje algum irmão, alguma irmã, que talvez você pense que ele está fraco da fé, que ele não está vindo muito, né? Ah, aquele irmão, não sei não, meia boca, né? E talvez ele esteja só passando pelo deserto da transformação. Ele precisa ser olhado por você, acariciado, tocado por você. E você vai dizer assim para mim: mas como é que eu vou saber o que está acontecendo com esse irmão? E eu vou te dizer: saia do seu lugar, desça do seu pedestal. Se diminua para você conseguir enxergar o seu irmão na plenitude. Não há outro meio senão esse. Faça isso com seu pai,
Faça isso com a sua mãe. Saia do seu mundinho e olhe para ele. Olhe para o seu filho, para a sua filha. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã. Tal qual aquele irmão que tinha um ferro na cabeça. Encontre qual é o ferro e onde ele está. E alivie a alma, o espírito dessa pessoa. Quando a gente nasce, mamãe e o professor de educação física também, né? Ensina a gente a respirar. Como é que é mesmo? Inspira, né? Expira. Na família da fé não é assim. Na família da fé, a gente... Não é à toa que hoje... Eles não sabiam de nada, tá? Isso é o Espírito Santo. A música falando esvazia. Na família da fé, a gente se esvazia de todo eu para se encher do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deus sonhou uma família que te dá fôlego e não uma família que tira o teu fôlego. Aquela menina que sonhava, que sonhou com um casamento, com tudo aquilo, Deus me tirou de um casamento. Deus me tirou de uma igreja onde eu trabalhava tanto. Eu era conhecida pelo Brasil. Eu saía fazer palestra pelo Brasil. Era tão gostoso aquilo. Deus falou assim, não é isso que eu quero não. Deus desconstruiu os meus sonhos para construir os sonhos dele em mim. Glória a Deus. Eu posso ter uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Por isso, pare de dizer por quê. E pergunte, para quê, Senhor? Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, ele saiu exausto, mas não esvaziado do Espírito. Quando exausto ele resolveu voltar para Galileia, ele parou num poço, porque lá no poço tinha uma mulher pecadora precisando dele. E aí eu vou contar mais um pedacinho daquele sábado aqui com vocês. Eu estava exausta. Eu tinha viajado o dia inteiro atrás de alguma coisa, atrás de ver minha mãe. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos o Dia das Mães agora e eu mandei pelo correio para ela um porta-retrato escrito família, com fotos nossas, para que eu possa continuar reativando a memória afetiva de tudo aquilo que nós construímos. E eu disse para minhas filhas, eu vou estar com a vovó e no final eu vou orar por ela, porque a maior herança que meus pais, olha, meu pai foi uma pessoa tão complicada, mas porque ele tinha uma alma aflita, ele buscou o Evangelho, e essa é a maior herança que eu tenho do meu pai. E eu disse às minhas filhas, eu vou orar pela vovó, porque se ainda existe Deus naquela casa, corações serão quebrantados. Mas se não existe, o mal vai ficar muito bravo. Eu sempre digo que o tamanho do ódio do inimigo por nós é proporcional ao tamanho do nosso amor a Deus. Deus não me deixou entrar naquela casa. E eu cheguei aqui e a pastora Sônia disse para mim, quando eu vi você entrar pela porta, me veio, Deus mostrou a imagem de uma irmã com muitos problemas aqui. E Deus me mostrou você tocando nela, você orando por ela. Eu falei, Senhor, eu estou exausta. Eu estava emocionalmente exausta. Eu estava fisicamente exausta. E finalmente nós fomos para a sala da pastora. E eu não sei se a irmã está aqui hoje, mas se não tiver, eu sei que alguém vai levar essa palavra a ela. Eu de casa, eu lia e daqui a pouco eu orava e eu chorava. E Deus é tão maravilhoso. Por quê? Eu cheguei, amigos meus chegaram a perguntar para mim, você tem certeza que você não é adotada, não? Eu me senti órfã.
Eu não conseguia entender, eu falava assim, mas Senhor, eu clamei para minha mãe, eu dizia, mãe, por favor, o que está acontecendo? Não deixa o mal entrar. Mãe, lembra que o inimigo é o que separa a família. Nós temos Deus. Eu tentei tudo, desde chorar, de gritar, de dizer eu te amo. Vocês podem imaginar, eu tentei e ela parecia estar intocável. E eu dizia, Senhor, por que ela me vê triste e ela não faz nada? E eu senti que era como se ela não se importasse mais comigo. E aí, com tudo isso acontecendo dentro de mim, eu estava lendo um livro. E nesse livro, olha como Deus age, gente. Era uma mulher contando exatamente a situação de rejeição que ela vivia com o pai. E eu resolvi escrever esse pedacinho, vou ler para vocês na íntegra. Eu só vou mudar no lugar onde ela falava pai, eu vou falar mãe, tá? E ela disse assim: ouvi Deus falando comigo. Ah, você está vendo a situação de forma errada. O que você vê como rejeição, eu vejo como adoção. Quando você é completamente abandonado pela sua mãe, você é plenamente adotado por mim. Agora não existe mais nada entre nós, você é toda minha. Se você precisar de algo, venha diretamente a mim. Eu quero dizer para você, enxuga suas lágrimas, levanta a sua mão em adoração aos céus, porque assim como ele me respondeu, ele me disse, para quê? Ele está dizendo para você essa noite também, para que você está passando por tudo isso? Deus é maravilhoso. Só um Deus que ama absurdamente pode fazer isso. E aí, quando a gente tem todo esse aparato de Deus, da família da fé, então nós estamos prontos para passar os nossos momentos de desertos solitários, porque nós temos. E agora vai a última parte do meu testemunho, senão daqui a pouco vocês vão sair correndo. Em janeiro eu viajei. Eu precisava realmente de um fôlego no deserto. E eu viajei doente. E mal eu cheguei na praia, minhas filhas não estavam comigo, porque elas não estavam de férias. E mal eu cheguei na praia, eu nunca entendi muito bem. Meu pai vendeu umas terras e ele morreu antes de regulamentar em Mato Grosso. E lá tudo se resolve na bala, né? Nos grileiros. E há muitos anos esse homem fazia ameaças a gente. E, por incrível que pareça, meu irmão deu meu telefone para esse homem, mesmo sabendo que eu não poderia fazer nada quanto a isso. E eu cheguei doente na praia e eu comecei a receber ligações e ameaça, e eu falava, Senhor, o que é isso? E orava, e eu fui na praia. Meu óculos de sol, meu chapeuzinho, aquele dia que você vai encolhidinha, né? Que você não quer que ninguém nem olhe sua cara. E há muitos anos eu vou para essa praia e acontece uma coisa muito interessante, que as pessoas chegam e falam assim, você é de Deus. Eu conheço sorveteiro, pipoqueiro, tudo que vocês podem imaginar na praia. E um em especial, um sorveteiro, muitos anos atrás, ele chegou para mim e ele falou assim, ô abençoada, eu falei, você é filho de Deus. Como é que você sabe? Eu falei, os filhos de Deus se reconhecem. E nós ficamos amigos, e ele é gago. E quando ele me viu, ele chegou e gaguejando, ele dizia assim, eu preciso dizer, toda vez que eu te vejo, você me faz muito bem, eu amo você. De repente aquele homem parou de gaguejar, olhou para mim e disse, assim como 7 voltas precisaram ser dadas para que as muralhas de Jericó caíssem, eu te digo que 7 voltas estão sendo dadas, e a muralha de todos aqueles que estão te fazendo mal estão caindo por terra uma a uma. Eu ouvi aquilo e eu só chorava e eu dizia, o Espírito Santo está te usando e um dia o Senhor vai saber disso. Eu fui para o quarto, eu sempre tomei muito cuidado com essas coisas de profecia. Nós temos que ter cuidado até se um anjo chegar e falar algo com a gente, a Bíblia diz. E eu orei a Deus, falei, Senhor, me mostra se essa é a tua profecia ou se é de um homem. E eu dormi.
dormi, mesmo sem tomar banho. Acordei de madrugada, liguei a televisão, estava passando um programa evangélico local que eu gosto muito. Qual era o assunto? Profecia. E o pastor disse assim: cuidado com profecia, mas se alguém chegar até você e falar algo que ninguém sabe, só Deus e o seu coração, e se a pessoa te falar alguma coisa, creia que é a palavra de Deus para você. E eu mandei uma mensagem para o pastor, e ele me disse assim: ah, filha, eu tenho inveja das suas experiências com Deus. Isso que é a humildade de um pastor, né? Mas vocês pensam que parou por aí? Olha lá, a batalha dos principados e potestades. 2 dias depois, estou tomando sol, chega uma cartomante, queria ler minha mão. Falei: não vai dar, só Deus lê minha mão. No dia seguinte, ela voltou, só que ela voltou com um olhar maldoso. E vocês sabem que essas pessoas, elas têm essa capacidade, né? Mas nós sabemos que Deus condena. E aí, ela me olhou com um olhar mau, e ela começou a lançar ideias, falas que tinham a ver com a minha vida. Naquele momento eu repreendi, eu não deixei que ela continuasse. E toda manhã eu andava na praia, e toda vez que eu estava andando na praia, já não era mais 2 cartomantes, já eram 3 andando do outro lado me olhando. Eu sentia que a briga era espiritual. Depois já era 5. Aí um dia eu estou tomando sol de novo, porque eu pensei, falava assim: Deus, se eu tiver que falar mais alguma coisa, me ensina. E eu estava tomando sol. E aí chegou a dita cuja. Deixa eu ler tua mão. Eu falei: eu já te falei. Ah, me dá um dinheiro então. Eu falei: olha, eu vou te explicar o porquê que eu não posso dar um dinheiro para você. Por quê? Eu falei: você conhece a Deus? Já ouvi falar. Você já leu a Bíblia? Ela falou assim: eu não sei ler. Eu falei: tá, então eu vou te falar que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que o que você faz não é da vontade de Deus. Ela virou para mim e ela disse: tá bom, eu não vou falar nada que você não queira, mas dá um dinheiro para ajudar minha filha. Eu falei: eu dou esse dinheiro, desde que você me dê a sua palavra, que ao sair daqui, você vai buscar o que esse Deus tem para você, porque se você buscar, Ele vai falar. E essa é a típica situação que eu saio dizendo assim: ipi, uá, eu consegui. Porque era uma briga espiritual. Mas sabe por que a gente consegue, no meio de toda aquela tempestade que eu estava vivendo, eu consegui ainda brigar com o não? Porque estava lá o meu pastor fazendo uma cobertura de oração, porque aquela mulher de oração, pastora Sônia, estava me cobrindo de oração, porque a minha família da fé sempre está orando por mim. É só assim que a gente consegue. Então, meus irmãos amados, só assim a gente consegue transformar a dor em amor ao próximo, a dor em testemunho, a dor em vitória. Se matar nos teus sonhos, sonhe os sonhos de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele não quer que a gente tenha uma vidinha pequenininha. Ele quer mais. Ele está pedindo que você se escancare. Eu sempre conto que o ano passado, em janeiro, o pastor queria me consagrar como missionária. E eu estava quase começando um namoro, mas era uma pessoa que vinha de igreja, mas alguma coisa me incomodava. E eu falei assim: Senhor, eu preciso da sua resposta direta. Agora que mais uma função o Senhor está me dando, eu não quero que nada manche a minha função, o meu trabalho para o Senhor. Se não for da sua vontade, Pai, mostra para mim. Eu pedi e Ele respondeu. Sabe qual foi a resposta de Deus? O cara sumiu. Você tem coragem de fazer essas perguntas para Deus? Ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente desafie Ele santamente. Não é fácil. Ele quer que a gente rasgue o nosso coração, e rasgar o coração dói, sangra. Pode colocar a nossa música, por favor, o número 10. Rasgar o coração sangra, dói, mas vai fazer
você voar nas asas do Pai, de tal forma que você vai olhar para baixo, não está tudo acontecendo ainda, mas você consegue ver cada coisa que Deus faz, mesmo durante a batalha. Não é à toa que a minha amada irmã disse aquele dia: te vejo voando nas asas do Pai. Nosso Deus mandou te dizer que Ele tem asas para você. Deus nos dá raízes através da sua palavra e nos dá asas para voar. Nosso Deus é estrategista. Você não está aqui por acaso hoje. Eu sei que aqui tem pessoas rejeitadas pelo pai, pela mãe, pessoas acusadas injustamente. Se você veio aqui a primeira vez hoje, você não está aqui por acaso. Eu quero dizer que você é projeto de Deus, você é sonho de Deus. E você faz parte dessa família que Deus sonhou para mim e para você. Deus nos dá raízes e nos dá asas. Para quê? Para que outras pessoas vejam e creiam e aceitem esse Senhor. Para que o nome dele seja glorificado. E eu peço nesse momento que você fique em pé. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Tem alguém que chega até a plateia? Não? Abraço essa igreja nesse momento como a minha família, Pai. E eu quero nesse momento, Pai, que as pessoas escutem a Tua voz. Eu quero que as pessoas entendam, Pai. O Senhor veio curar os cegos, os mudos, os surdos, fez os coxos andarem, fez os mortos ressuscitarem. Ó Pai, tira a nossa cegueira, a cegueira que não permite que a gente sinta e veja a dor do irmão. Ó Pai, coloca em nossa boca a palavra santa que vai fazer o nosso irmão se levantar. Ó Pai, dá-nos um movimento, nos cura para que a gente saia do nosso lugar e toque na vida dos irmãos. Ó Pai, há almas aqui hoje precisando ser ressuscitadas em nome de Jesus, ó Pai. Ressuscita o coração das pessoas, nos faça ver, nos faça ouvir, nos faça falar, nos faça tocar o Teu toque, ó Pai. Eu quero ser tocada sempre pelo Senhor e nesse momento eu peço que o Senhor faça com que cada presente aqui sinta a sua mão tocando o seu ombro, a sua cabeça, o seu coração, a sua alma, Pai. Ó Pai, esvazia o nosso eu, tudo que é humano, tudo que está errado dentro de nós, todas as interpretações erradas que a gente dá para aquilo que a gente não entende, esvazia, Senhor, e enche do Teu Santo Espírito, ó Pai. Transborda, ó Pai, multiplica o Espírito Santo nessa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que vidas aqui sejam transformadas hoje, que vidas aqui sejam resgatadas, que o Senhor fale ao ouvido das pessoas, ó Pai, que elas escutem a Tua voz, tal qual um bebê escuta, Senhor, entende, sente a voz da sua mãe e do seu pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Glorificado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.